bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus. Estamos aqui em nosso Almoçando com Deus diariamente, trazendo palavra de esperança, fé e amor ao seu coração, palavras eternas de salvação do nosso Deus que nos amou primeiro. Eu vou procurar ser breve hoje porque a minha bateria ela tá indo rápido, então não quero que eu caia aqui, o vídeo. Então eu já vou para as boas notícias e aí eu vou compartilhar com vocês a palavra de Deus. Olha só que notícia legal essa aqui, ó. Casal de idosos que estavam separados há 102 dias por causa do Covid, eles tiveram um reencontro, mas ainda não puderam se tocar, Eles têm aí 59 anos de casamento, a dona Agostinha e o seu Pascoal, de 83 e 84 anos de vida eles. Então, teve a situação do Covid e um deles pegou, então teve que ser separado o casal, 102 dias separados, e eles se reencontraram agora, só que se reencontraram ali. Vocês podem perceber que os bracinhos deles estão ensacados, Tem ali uma cortina de plástico e eles não se aguentaram, Tiveram que dar um beijinho, mesmo com o plástico e a máscara ali. O carinho, o amor prevalece. Louvado seja Deus. Nós oramos para que esse tempo passe logo, para que todos possam novamente se reencontrar e expressar o seu amor um pelos outros. Outra notícia boa que eu estava lendo aqui, que os bombeiros resgataram uma cadelinha que ficou presa numa tubulação, A cadelinha Rebeca entrou literalmente pelo cano. Esses animais surpreendem, eles fazem cada bagunça. Ela entrou pelo cano e andou 12 metros e ficou presa. Então os bombeiros ali de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foram chamados para resgatar esse pequeno animalzinho, Agora, uma notícia excelente que aconteceu no dia de ontem foi que o Senado Federal aprovou o novo marco regulatório para o saneamento básico. Eu não sei se você tinha essa informação, mas eu fui buscar a informação hoje, eu fiquei estarrecido porque mais de 34 milhões de brasileiros não têm água encanada, não tem saneamento de esgoto, não tem água tratada. Pensa, é gente pra caramba. E não usando água tratada e não tendo saneamento do esgoto, saneamento básico, o que acontece? As doenças se proliferam. Então agora esse novo marco regulatório aí que foi votado pelo Senado ontem, tem por meta até 2033 investir em mais de 750 bilhões de reais para que o saneamento básico chegue em todos os lares da nossa nação, E algumas coisas foram mudadas. Antes, as prefeituras elas estavam encarregadas com empresas públicas de fazerem isso. E foi constatado que aí havia um grande veio de corrupção. Faziam 10 metros de saneamento básico, mas o valor que se cobrava era que daria para fazer 1 quilômetro. Então isso foi modificado agora. Vai ter concorrência pública, vai ter ali, como é que eles chamam ali, pregão eletrônico de disputa para quem vai fazer o saneamento, e aí os menores valores haverão de ser contratados e obviamente uma fiscalização maior. A gente sabe, queridos irmãos, que existe dinheiro sim para que todo mundo tenha água encanada e esgoto na nossa nação, O grande problema sempre foi a corrupção. Eu estava assistindo outro dia o repórter, aquele Alexandre Garcia, ele estava falando ali com números, dados reais, não é fake news não, é um homem responsável, um jornalista aí de renome internacional, dizendo que as estatais até 2018, se eu não me engano, estavam dando prejuízo de até 40 bilhões de reais. E depois que entrou o novo governo aí, as mesmas estatais estão dando lucro de mais de 100 bilhões, ou seja,
estancando a corrupção, investindo o dinheiro que deriva dos nossos impostos que nós pagamos, nós acreditamos que as pessoas terão água encanada e esgoto tratado, e aí as doenças, isso é questão de saúde, as doenças haverão de diminuir. Amém? Que bom que nós estamos conseguindo respirar novos ares. Agora vamos para a palavra de Deus, que é conhecendo o Pai Celestial. Nós conhecendo o Pai Celestial, tudo muda em nossas vidas. E o episódio que eu quero aqui compartilhar com vocês é a respeito de que o Pai Celeste, ele é o autor da fé. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Mas nós sabemos que no mesmo livro de Hebreus, fala lá no capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano, que Jesus é a expressão exata do que o Pai é, do que Deus é. Então nós sabemos que o Pai é o autor da fé. E nós queremos falar aqui hoje, para edificação espiritual nossa, a respeito da fé. E tem um episódio aqui que Jesus vive com os discípulos e que ele traz o ensinamento a respeito da fé viva, da oração, da palavra liberada, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida espiritual e você poderá de imediato já colocar isso em prática, né? É tão bom você ouvir a palavra e você depois de terminar de ouvir dizer assim, não, eu sei, eu vou praticar dessa maneira, do que ficar assim somente naquele estágio, de ufa, assim, que palavra, mas e como é que eu faço para colocar isso em prática, né? Porque o grande detalhe é esse, Jesus estava muito nisso, palavra simples, bem explicada, as pessoas terminavam de ouvir Jesus falar, conseguiam colocar em prática. Essa história está em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14, depois do 20 ao 26. Ela também se repete no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 21, do 18 ao 22. Eu vou ler aqui Marcos capítulo 11, do 12 ao 14, e depois eu vou estar explanando com calma as explicações desse versículo e aprendendo mais sobre o Pai, como que o Pai se movimenta e como nós podemos aprender. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura se acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo dos figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Pulando para o 20 agora. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as ofensas. Então, a palavra do Pai tem poder. Deu um pique, né? A palavra do Pai, ela tem poder. A palavra do Pai na boca do Filho, nós percebemos aqui pela leitura, tem também poder, né? Porque em Gênesis o Pai falava e as coisas eram criadas. Aqui em Marcos capítulo 11, Jesus fala com a figueira e ela seca. Ou seja, a palavra do Pai na boca do Filho tem poder. Isso é significativo para nós, porque hoje nós somos filhos de Deus. Então significa dizer que a palavra do nosso Pai Celeste em nossa boca também tem poder. Então vamos analisar essa situação. No versículo 12 se apresentou uma necessidade, eles tiveram fome.
No versículo 13, encontraram uma provisão que seria a figueira, mas chegando na figueira, a figueira não tinha frutos. Então houve uma ação no versículo 14, qual que foi? De exterminar com o engano. A palavra foi falada, Jesus deu uma ordem que ninguém mais coma fruto de ti. Muitas vezes nós procuramos nos saciar do lugar que achamos que tem provisão e a provisão não está lá. E nós erramos em ficar teimando, insistindo naquela provisão. Nós devemos, quando não encontramos provisão num lugar, nós devemos ignorar e buscar em Deus uma provisão nova. Deus sempre tem uma provisão nova. Então Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira. E no versículo 22 nós percebemos que essa figueira ela secou. Pedro visualizou aquilo e Jesus aproveitou o momento para ensinar algo para todos nós, Ele diz para Pedro: tende fé em Deus. No original diz assim: tende fé como Deus tem. O mesmo tipo de fé que Deus tem. E aonde que eu encontro a fé do tipo de Deus? Na sua palavra. Quando eu a considero como verdade absoluta e a pratico, eu estou tendo a fé do tipo de Deus. E ele mostra claramente aqui uma pessoa que, quando tem a fé de Deus, no versículo 23, a fé do tipo de Deus, libera a palavra, porque Jesus diz aqui várias vezes, ao que Jesus ele disse: tende fé em Deus. Versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, se alguém falar, se alguém proclamar, então tem que ter a fé do tipo do Pai Celestial, tem que proclamar a palavra do Pai Celestial, então haverá mudanças. Então havia uma necessidade e houve mudanças. Talvez você diga assim: pastor, eu não preciso de mudança, mas eu quero que a minha vida continue em ordem. Então também funciona, você proclama a palavra e a ordem vai continuar. Você quer crescimento espiritual, você precisa manifestar essa fé viva, proclamando a palavra verbalizada. A palavra de Deus, ela foi incubada em você, foi gerada em você, mas ela agora precisa ser verbalizada, falada, Eu não estou falando aqui de situações de conforto, Não estou aqui dizendo a respeito que Deus está falando de uma fé triunfalista, mas nós estamos aqui falando de uma situação não de conforto, mas de confronto, porque quando nós temos a fé do tipo de Deus, situações se levantam e com a fé do tipo de Deus nós haveremos de vencê-la, cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, mas Deus garante a vitória se nós aplicarmos a fé que recebemos dele e praticarmos a sua palavra e liberarmos aquilo que nós cremos. E é interessante também nós observar o seguinte, que ele fala da oração, e a oração é um exercício saudável para o fortalecimento da fé. A oração não gera fé. A fé é gerada pela pregação da palavra de Deus. Mas a oração fortalece a fé. Então, se você tem uma fé pequena, média ou grande, o interessante é que essa fé seja viva, porque ela vai produzir resultados a partir de um exercício através da oração. Através da oração é um ótimo exercício para o fortalecimento da sua fé. Agora é curioso que no versículo 25 aparece o assunto perdão, sendo que o assunto vem falando até aquele momento, o ambiente é de fé, é de palavra e de oração, mas Jesus fala sobre perdão, Parece que algo está desconecto aqui, não, mas não está nada desconecto, está tudo certo, porque quando você está num ambiente que é gerado fé de Deus, palavra liberada, oração, muita luz de Deus é sobre as nossas vidas. Então aquilo que está em nosso coração, que está em desarmonia com o reino de Deus, vai vir à tona. E ele diz aqui claramente que se tiver algo contra alguém, perdoe, ou seja, deixe o reino de Deus fluir, libere o perdão para que o Pai Celestial vivifique a fé que Ele colocou em você. Deus se movimenta pela fé. A Bíblia diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero orar com você e por você. Pai de amor e graça, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Eu libero, Senhor meu Deus, muita fé sobre o coração dos meus irmãos. Que eles, Senhor meu Deus, venham liberar palavras, Pai amado, do reino de Deus para a vida de cada um deles. Que os lares sejam abençoados, fortalecidos, vivificados na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Também oro, meu Deus, pelo aniversário aqui, Senhor meu Deus, do Leandro e da Luciana, Senhor meu Deus. Abençoa essas pessoas que contem os seus anos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Esse foi nosso Almoçando com Deus.